Presidenciáveis condenam ataques a imigrantes venezuelanos e pedem medidas humanitárias para resolver a situação. Nesta segunda-feira, durante evento em São Paulo, candidatos ao Planalto comentaram sobre os episódios do último fim de semana. No sábado, cidadãos brasileiros atacaram venezuelanos depois que um comerciante foi assaltado e agredido por imigrantes. Diante da crise, o governo de Roraima pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão da passagem de estrangeiros na fronteira. Candidato do PSDB ao Planalto, Geraldo Alckmin, critica o populismo fiscal instaurado na América Latina. É muito triste a gente ver o que levou o populismo fiscal na América Latina, especialmente na Venezuela. Muito triste tudo isso. Segundo, o governo federal tem o dever de ajudar o estado de Roraima, porque é claro que o estado menor não tem condição de atender a tantas pessoas, então é preciso ajudar, ser parceiro do estado de Roraima. Geraldo Alckmin ressaltou a tradição humanitária do Brasil de receber pessoas de fora. O candidato do PDT ao Planalto, Ciro Gomes, lamenta a reação dos brasileiros contra os venezuelanos no fim de semana. Nós estamos vivendo uma crise humanitária. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos falando aí de 40, 50 mil venezuelanos, que é muita coisa, mas a Colômbia foi ocupada por mais de 500 mil venezuelanos. E não há nenhuma notícia, sabe, de desumanidade, de grosseria, de canalice, que é o que aconteceu ontem no Brasil. Eu, pela primeira vez na minha vida, senti vergonha de ser brasileiro. Ciro Gomes destaca que é dever do governo federal dar um destino digno aos imigrantes venezuelanos. O candidato do MDB à presidência, Henrique Meirelles, cobra uma política que enfrente o regime da Venezuela. Temos que ter uma política ativa para mudar o regime da Venezuela. O regime da Venezuela é que está gerando essa tragédia humanitária, que as pessoas estão fugindo de lá. O problema começa lá. O Brasil tem um problema sério. Você pega a Colômbia, por exemplo, é 10 vezes maior. Henrique Meirelles afirmou que é preciso transferir os imigrantes para locais com maior infraestrutura. Candidata da Rede à presidência, Marina Silva, aponta que os últimos governos têm responsabilidade pela crise na fronteira. O Brasil negligenciou duplamente a situação da Venezuela. Negligenciou quando, por alinhamentos políticos, ideológicos, não ajudou a que não se fosse para essa situação de falta de democracia na Venezuela, com prejuízos enormes para a sua população, e negligencia agora quando deixa o problema dos refugiados nas mãos do estado de Roraima. Marina Silva cobrou a criação de uma coalizão entre países para ajudar os refugiados venezuelanos. O candidato do PSOL à presidência, Guilherme Boulos, ressalta que o Planalto precisa agir. O Estado brasileiro não pode assistir isso que está acontecendo em Roraima, a barbárie que nós vimos nos últimos dias, de braços cruzados. É preciso ter um investimento necessário, uma liberação de recursos para dar condições dignas de acolhimento aos venezuelanos e, ao mesmo tempo, ter, em conjunto com o governo do estado de Roraima e as prefeituras de Pacaraima, de Boa Vista e todas as prefeituras que estão enfrentando a situação, né, um projeto de integração dos imigrantes à comunidade local. Guilherme Boulos defendeu a lei de imigração no Brasil como um exemplo internacional de defesa aos direitos humanos. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegóin, reafirmou que o fechamento da fronteira é impensável. Apesar dos episódios do fim de semana, a Prefeitura de Pacaraima destaca que só no domingo, cerca de 850 venezuelanos entraram no Brasil. É o assunto que ganha destaque, vem ganhando destaque, porque o governo brasileiro não faz absolutamente nada, não consegue fazer nada, professor Vila. Eu acho que dois diagnósticos feitos por presidenciáveis são interessantes sobre esse episódio. O Guilherme Boulos não falou da ditadura Maduro. A impressão que dá é que os venezuelanos vieram para cá fazer turismo. Quer dizer, ele não fala a razão desse deslocamento, dessa crise humanitária interessante, né? E foi bem lembrado por Ciro Gomes que a Colômbia recebeu 10 vezes mais refugiados do que o Brasil, e tem recebido mesmo, e foi aqui diversas vezes falado isso aqui no Jornal da Manhã, mas o esquecimento do Boulos é incrível. Quer dizer, vale lembrar que inclusive aqui no Jornal da Manhã, quando entrevistado, eu perguntei para ele sobre democracia, Venezuela, e disse que a Venezuela é uma democracia e o Brasil é um estado autoritário. Bem, segue em frente. Vamos deixar. Agora a Marina colocou bem o dedo na ferida. O governo brasileiro, entenda-se, nós não estamos falando desse governo, o Brasil cometeu dois erros em relação à Venezuela. Lá atrás, né? Apoiando a ditadura Chávez Maduro. E a Venezuela tem uma dívida fabulosa com o Brasil que não vai pagar nunca, né? 2,
agora sem saber o que fazer. É importante destacar, para ser rigoroso, que o ministro Aloysio Nunes Ferreira tem feito o que é correto, né? Nos fóruns internacionais, isso é importante, tá? Então tem que destacar, tem buscado inclusive uma saída negociada, o que parece ser muito difícil na Venezuela, mas o Brasil tem tentado. Isso tá de parabéns o ministro das Relações Exteriores. Porém, há uma situação desse deslocamento fabuloso que outras áreas do governo federal não têm sabido agir. Não dá. Ontem nós conversamos aqui com o secretário de governo, né, da articulação lá do governo de Roraima. De uma hora para eles, chegam 800 por dia, 800 por dia. E fazer o quê? Eles demandam serviços públicos. O governo estadual não tem como atendê-los. Assim como a prefeita de Boa Vista, várias vezes entrevistada aqui no Jornal da Manhã, Tereza Surita, né, mostrou a situação, o caos que tem. E ao contrário do que informações saíram na imprensa, eu perguntei ontem ao secretário estadual, que disseram que não, que já milhares o governo já tinha deslocado para outras áreas do Brasil. Não, foram cerca de 800, o que dá média, o que entra por dia, que até hoje foi deslocado para outros estados da federação. Então a situação é grave. O que fazer? O que fazer é ter recursos devidamente aplicados, né? Já há a presença do Exército e das Forças Armadas na região que trabalham muito bem, mas só isso não basta.